Bem-vindos, telespectadores do Sace City 2022. Eu sou Igor Gabriel e, junto com os meus colegas Bárbara Cristina, Débora Griskiewski, Marjorie Elisa e a professora e orientadora Patrícia Fernandes, desenvolvemos o projeto Podcast Caminhos da Floresta, informando o mundo florestal. Mas então, o que é um podcast? Podcast, ele é uma mídia digital no formato de áudio, que ele pode ser explorado de diversas formas. Uma delas é a educação. A ideia do podcast Caminhos da Floresta é juntar esse entretenimento com a educação. Então o podcast ele consegue possibilitar que pessoas que nunca teriam o contato com o universo florestal possam ter esse primeiro contato de uma forma muito mais leve, com curiosidades, uma forma mais interessante. Também voltado aos alunos de ensino médio que ainda não decidiram qual faculdade irão fazer ou que não conheciam todas essas possibilidades, esse mundo e tudo que a engenharia florestal pode agregar. Então, para desenvolver esse trabalho, nós nos sustentamos em 4 pilares: a pré-produção, a produção, a pós-produção e a postagem. Durante a etapa de pré-produção, são feitos os seguintes passos. Primeiro, a escolha do tema, o qual vai ser abordado. Em segundo, a escolha do host, co-host e o convidado, o qual vai falar sobre esse tema, que geralmente é um especialista. Em seguida, é criado um roteiro guia. O roteiro guia, ele facilita com que a conversa tenha um fluxo contínuo e assim não tenha perdas durante a conversa. E a orientação instrumental, a qual vai ser dita ao convidado algumas dicas para melhorar essa captação. Estar num local com pouco ruído, utilizar uma meia no microfone como um pop filter caseiro para reduzir impactos de PIB, coisas que fazem uma grande diferença no resultado final. E já na etapa de produção é passada uma orientação de desenvolvimento, o qual criamos um ambiente confortável para o convidado, mesmo que online, para ele não ficar nervoso, para ele falar tranquilamente. Se errar alguma frase, como num podcast ao vivo, a gente modifica na pós-produção. Então, é o primeiro passo criar esse ambiente confortável e dessa orientação de desenvolvimento. Com isso, as nossas DAWs, as Digital Workstations, as quais estamos utilizando FL Studio, OBS Studio e Audacity, elas captam toda essa conversa. Durante essa conversa, são anotados pontos de momentos que seriam mais atrativos, os quais viram os spoilers, que são soltos antes do episódio. Já na etapa de pós-produção, fazemos a limpeza de todo esse áudio que foi captado, introduzimos uma trilha de fundo para que o episódio fique um pouco mais dinâmico e com isso cortamos algumas pausas de respiração, ruídos e damos um maior dinamismo ao som, junto com a mixagem, já que várias pessoas podem estar numa call, até 4 pessoas na call durante o podcast. Cada um tem um microfone diferente, está num ambiente diferente. E a mixagem e masterização, elas fazem esse serviço de balancear os volumes para facilitar ao ouvinte consumir esse conteúdo, com a masterização final focada nas plataformas de streaming. E a nossa última etapa de desenvolvimento é a postagem, a qual disponibilizamos em todas as plataformas de streaming possíveis por meio do Anchor. Porém, vimos que o nosso nicho ele é muito voltado ao Instagram. Os alunos, que são os principais consumidores do podcast, eles gostam muito de consumir esse conteúdo por meio de suas redes sociais comuns e não por uma rede social específica para aquele conteúdo. Então, visando isso, acabamos aprimorando nosso método de produção para um consumo um pouco mais rápido. Em vez de um podcast de 1 hora, 2, um episódio de 15 minutos, 30 minutos, com os spoilers antes, indicando uma possível temática de interesse da pessoa que vai assistir. E porventura também atingindo alunos de ensino médio que nunca tiveram contato com a área. E assim conseguimos validar um método atrativo, não cansativo e interativo, o qual ajudou no maior interesse das pessoas, da população da região de Dois Vizinhos sobre a engenharia florestal e a retenção de alunos sobre áreas as quais o engenheiro florestal pode atuar que não são faladas durante o curso, durante a faculdade. Esperamos que cada vez mais o podcast possa ter conversas com mais professores, mais pesquisadores da área da engenharia florestal, mas que principalmente esse conteúdo chegue à população, às pessoas, não fique apenas nichado. A equipe do podcast Caminhos da Floresta agradece a todos que escutaram até aqui e também agradecemos a todos os nossos convidados.